começamos hoje a nossa quinta aula do nivelamento do ANB com foco em lógica. Como nós vimos nas aulas passadas, numa proposição composta, ela é uma proposição que tem como parte integrante de si mesma duas ou mais proposições. Mas como que eu posso descrever essa proposição composta de modo que eu tenha um sentido lógico para descrevê-la? É através exatamente de conectivos, ou seja, eu tenho que conectar essas proposições. Tá, mas além disso, nós vimos que numa proposição simples, para descrever os valores lógicos que ela pode assumir, a gente verificou que ela tem apenas dois valores lógicos possíveis, ou seja, ela pode ser verdadeira ou falso. Mas numa proposição composta, como é que eu posso identificar o valor lógico de uma proposição de acordo com as operações vistas na aula 4? É justamente o que a gente vai tratar nessa aula. Então vejamos um exemplo aqui. Uma proposição composta, S, já que uma proposição composta normalmente é representada com uma letra maiúscula, que tem como parte integrante de si P e Q. Não precisa necessariamente descrever essas partes, já que vai estar demonstrada na sua forma com as operações. Então, ela vai ser a negação de P com a conjunção da negação de P com Q. Para identificar os valores lógicos possíveis para essa proposição, a gente pode utilizar dois métodos. O primeiro método consiste no seguinte: assim como a gente fez na tabela verdade das aulas anteriores, a gente vai descrever os valores possíveis lógicos para P e Q. Então, primeiro, colocamos os valores lógicos possíveis para P e Q. Para P, nós descrevemos como verdadeiro, verdadeiro e falso, falso. E para Q, verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. Tá, mas como é que eu vou utilizar, como é que eu vou fazer as operações sobre essas proposições? Se eu não tenho um parênteses, eu utilizo justamente uma ordem de preferência dos operadores, que vai seguir justamente nessa ideia. Primeiro vai ser a negação, depois pode ser a conjunção ou a disjunção, consequentemente, logo em seguida, vai ser a condicional e depois a bicondicional. Então, com ênfase nessa ordem, a gente vai utilizar justamente isso para realizar a tabela verdade dessa proposição. Tá. Seguindo, primeiro aqui que a gente pode ter na ordem de preferência é a negação. Então vamos começar com a negação. A negação está englobando apenas P nesse caso. Então a gente tem que fazer a negação da proposição P. A negação diz que o valor lógico da negação vai ser justamente o valor contrário ao valor lógico de P. Então, se for verdadeira a proposição P, vai ser falsa a negação, e se for falsa a proposição P, vai ser verdadeira a negação. Então, justamente o que fizemos aqui. Vai ser verdadeira a proposição P, quando ela for verdadeira, a negação vai ser falsa. Justamente nesse caso, a mesma coisa. E quando for falsa, a negação da proposição P vai ser verdadeira. Ou o valor lógico também vai ser verdade. Tá, logo depois vai ser a conjunção ou a disjunção. Então, como nós temos aqui a conjunção, logo é válido a gente utilizar aquela ordem. Tá, utilizando a conjunção, a gente vai fazer a conjunção entre a negação de P e a proposição Q. Ou seja, a gente vai analisar a conjunção desses dois valores. Tá, mas o que a conjunção diz? Relembrando, a conjunção só vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras e vai ser falsa, ou a proposição vai ser falsa nos demais casos. Então, ela vai ser verdadeira apenas quando ambas forem verdadeiras. Verificando aqui, apenas essa linha que as duas forem verdadeiras, ou seja, a conjunção delas vai ser verdadeira. Nos demais casos, quando eu vou ter na verdade verdadeiro e falso, falso e falso, e falso e verdadeira, nesses casos vai ser o valor lógico dessa proposição vai ser falsidade. Uma outra maneira de a gente demonstrar isso é utilizando esse método 2. Qual que é esse método 2? A gente vai fazer uma tabela verdade para cada operação e proposição descrita nessa proposição composta. Então a gente vai criar uma coluna para a negação, como fizemos aqui, uma coluna para a proposição P, para a conjunção e para a proposição Q. Então, como é que a gente vai analisar agora? Tá, primeiramente, o primeiro passo vai ser a gente vai colocar as proposições, o valor lógico que as proposições
que está englobado na proposição composta vai ter. Então, deixa eu colocar o valor lógico da proposição P e Q. Então, assim como descrito aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro para P, falso e falso, e para Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, esse vai ser, embaixo a gente vai colocar os passos. Então, esse vai ser o passo 1. Tá, no passo 2, seguindo a mesma ordem ali, descrita aqui, quando não houver parênteses, então a gente vai colocar, fazer negação. Fazendo a negação, a gente vai fazer a negação de P, já que está descrito aqui. Negação de P vai ser justamente o mesmo descrito no método anterior. Então vai ser falso quando vai ser verdadeiro e verdadeiro quando for falso. Então vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Nesse caso vai ser o passo 2. No passo 3 vai ser justamente, como descrito aqui, quando a gente vai fazer o passo 2, que seria a negação da proposição P, com a proposição Q. Aí na coluna da conjunção a gente vai colocar o passo 3, que vai ser justamente da conjunção. Então, vai ser a mesma coisa descrita no método 1. Vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras, a conjunção. Então, analisando a proposição da negação P e a proposição Q, então vai ter verdadeiro, falso, verdadeiro vai dar falso, falso, falso vai dar falso, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro, e verdadeiro com falso vai dar falso. Então, como o último passo que a gente fez foi o 3, que é o maior, na verdade o valor lógico da proposição S vai ser aquele que tiver o maior número, então, ou seja, seguido do 3, que vai ser que é esse destacado aqui que tem embaixo vermelho. A gente pode identificar que em ambos os métodos o valor lógico que a gente conseguiu identificar para a proposição S são exatamente iguais. Então, nesse aqui temos para quando as duas forem verdadeiras, a proposição S vai ser falsa. Quando for verdadeiro e falso, né, nesta ordem para P e Q, vai ser falsa a proposição S. Quando o P for falso e Q for verdadeiro, vai ser verdadeiro a proposição S. E quando ambas forem falsas, também vai ser falsa a proposição S. Nas duas estão escritas da mesma forma. Para poder verificar um método, uma tabela mais simples, só apenas para descrever qual que é a proposição P, ou a proposição S, na verdade, a gente pode fazer essa tabelinha aqui, mas isso aqui é só em termos de conclusão. Tá. Agora analisamos essa proposição A. Por que eu enfatizei no início a ideia do parênteses? Porque é justamente no parênteses que a gente vai fazer a operação. Assim como na nossa álgebra que a gente utiliza para calcular adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, que assim segue, colocando parênteses a gente vai verificar, a gente vai operar, ou vamos fazer as operações com os operadores que estão dentro daquele parênteses. Então, o que a gente vai fazer nessa proposição A? Vemos que temos a negação, aí vamos ter o parênteses, e dentro desse parênteses vai ter a conjunção da proposição P e Q. Tá. Verificando essa ideia que eu passei em ambos os casos, então vamos começar, em ambos os métodos na verdade, vamos começar pelo método 1. Descrevemos P e Q, certo? Mesma coisa que do passado, na proposição S. E agora vamos fazer a operação que está inclusa dentro do parênteses. Então, nesse caso, a conjunção. Fazendo a conjunção de P e Q, mesma coisa. Vai ser verdadeira quando ambos forem verdadeiras e falsas no mesmo caso. Ou seja, vai ser V e V vai dar V, VF, VF, FV, F e FF vai dar F. Tá. Depois disso, a gente vai seguir a ordem de preferência. Acabou o parênteses, nós fizemos já o método parênteses. Então, agora a gente vai seguir a ordem de preferência normal, que vai ser começar justamente com a negação. Ou seja, que é justamente o que está aplicado aqui. Estou fazendo a negação dessa proposição, só vou trocar os valores lógicos dessa proposição que é resultante da conjunção entre P e Q. Ou seja, vai ser falso quando vai ser verdadeiro, verdadeiro é falso. Então vai ser o V vai virar F, FV, FV e FV. Mesma coisa vai ser para o método 2. Vamos fazer a mesma ideia da proposição S. Vamos fazer uma tabela para a nossa proposição composta e vamos fazer coluna para os operadores e para a proposição. O primeiro passo vai ser descrever as proposições, ou seja, P e Q, assim como está descrito aqui. O segundo passo vai ser justamente do que está entre parênteses, que vai ser justamente da conjunção. E o terceiro vai ser da negação, que é o terceiro passo aqui. E esse, como o terceiro é o último passo, ou
que tem um maior número, então esse vai ser o valor lógico que A vai sumir de acordo com as proposições P e Q. E aqui essa análise é a mesma coisa descrita na proposição S. Tá, então vamos verificar o seguinte agora. Nossa proposição agora vai ser a proposição R. Nós temos o seguinte: a negação de P ou a negação de Q. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer pelo método 2 o valor lógico de R. Tá. Primeiro passo, como eu fiz aqui, comecei a fazer, descrever P e Q. O valor lógico que elas podem sumir, os arranjos que eles podem ter. Ou seja, V e V para I, F e F para P, e V e F, V e F para Q. Então esse vai ser o nosso passo 1. Certo? O segundo, como não tem parênteses, então vamos seguir a ordem de preferência dos operadores. Primeiro faremos as negações. Então para fazer a negação, vamos fazer a negação de P e a negação de Q. A negação de P, a negação na verdade de V vai ser F, a negação de V vai ser F, a negação de F vai ser V, e a negação de F vai ser V. O mesmo a gente vai fazer para a proposição Q. Negação de V vai ser F, negação de F vai ser V, negação de V vai ser F, e a negação de F vai ser V. Então logo, como eu falei, essas duas vai ser o nosso próximo passo, ou seja, o passo número 2. Vale lembrar que os passos podem ser simultâneos, assim como quando a gente colocou o P e Q, para as operações, a gente pode ter também a parte simultânea para as operações. Então, para a negação também a gente pode colocar dois. E aqui a gente colocou aqui 2 uns, na verdade. Tá, e agora a gente vai fazer a disjunção entre a negação de P e a negação de Q, de acordo com esta ordem. Então, a disjunção entre essas duas, a gente vai analisar essas duas colunas, a coluna da negação de P e a coluna da negação de Q. Então, a coluna da negação de P e a coluna da negação de Q, nesses dois casos, as duas são falsas. Logo, a disjunção, que tem como valor verdadeiro, quando tem ao menos um valor lógico verdade incluído em uma das duas proposições. Então, traduzindo, se as duas forem falsas, a disjunção vai ser falsa. Se ao menos delas forem verdadeiras, então a disjunção vai ser verdadeira. Assim como nesse caso aqui, a primeira vai ser falsa, a segunda é verdadeira. Então, nesse caso, verdadeira. Nesse caso também, a primeira vai ser verdadeira e a segunda é falsa. E esse caso vai ser verdadeiro. E aqui nesse último, as duas são verdadeiras. E logo, a disjunção vai ser verdadeira. Só vou agora colocar esse, então, vai ser o nosso passo 3. E só vou sublinhar em vermelho para destacar que é esse o valor lógico da nossa proposição R. Tá, podemos comparar nossa proposição R com a nossa proposição A, que o valor lógico das duas são equivalentes. Comparando agora as duas conclusões, nós vemos que são iguais, ó, F com F, V com V, V com V e V com V. Então essas proposições essas proposições R e A são equivalentes. E a gente vai trabalhar nas próximas aulas que quando duas proposições equivalentes, quando a equivalência deles vai ser uma tautologia, que também vou explicar nas próximas aulas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, as próximas aulas vai trabalhar essas ideias de equivalência. Além de equivalência vai ter de implicância, vai ter a questão de tautologia e também a contradição. Então, até a próxima aula.